Olá, pessoal! Você provavelmente sabe que, apesar de todas as pesquisas já feitas, ainda existem muitos cantos e mistérios inexplorados em nosso planeta. Às vezes, até mesmo se deparando com alguns objetos, os cientistas não conseguem determinar de onde veio e como tudo aconteceu na Terra. No vídeo de hoje, recolhemos para você as descobertas mais surpreendentes que ainda confundem toda a comunidade científica. Gostaria de tentar desvendar os mistérios das civilizações antigas? Então, fique mais à vontade. E vamos começar! Bateria de Bagdá. Segundo a história oficial, a bateria elétrica foi inventada no ano de 1800 por Alessandro Volta. Este respeitado cientista conduziu vários experimentos envolvendo rãs e substâncias para finalmente obter a primeira fonte química de corrente elétrica do mundo. O nome de Volta representa hoje a unidade de medida da tensão elétrica, chamada volt. No entanto, a descoberta em Bagdá em 1936 pode literalmente transformar nossa concepção dos cientistas antigos. Este pequeno pote de barro amarelo pode ser considerado uma bateria de 2000 anos atrás, porque sua estrutura realmente nos lembra da bateria usual. Claro que sem esses coelhos cor-de-rosa e outros detalhes. Dentro do pote, os cientistas descobriram uma folha de cobre, uma barra de ferro e um recipiente para líquidos, e sugeriram que a bateria antiga era usada para cobrir objetos com ouro. Mas o que tem de interessante, se isso é apenas a ponta do iceberg e os antigos habitantes desta área já estavam familiarizados com a eletricidade? Tente só imaginar o quão legal ficaria a esfinge iluminada durante a noite, quando ainda tinha um nariz e uma barba. Anomalia do Mar Báltico. Uma vez, durante uma pesquisa no Mar Báltico, uma equipe de especialistas suecos descobriram um objeto estranho com cerca de 60 metros de diâmetro. O estranho objeto redondo era muito parecido com o Millennium Falcon de Star Wars, mas a questão é, como ele foi parar no fundo do mar? Quando os pesquisadores foram capazes de organizar um mergulho de estudo, eles perceberam que dificilmente o objeto já esteve alguma vez no ar. Aparentemente, isso não é um disco voador, mas sim um tipo de estrutura. Embora o OVNI Báltico possua um afundamento lateral e rastro com um comprimento de cerca de 300 metros, dando a impressão que esse rastro foi de um pouso de emergência? 3 expedições com a participação de mergulhadores descobriram características misteriosas que até agora não podem ser explicadas. Corredores longos com paredes verticais, estranhas depressões angulares, sinais de rádio anormais, separação entre o próprio objeto e o fundo do mar no qual ele está deitado, temperatura e desvio da bússola. E sem mencionar o grande buraco circular que leva direto para dentro do disco voador. Mergulhadores experientes se queixaram de que, ao se aproximarem do OVNI Báltico, suas câmeras e telefones por satélite paravam de funcionar. Mas quando se afastavam em uma curta distância, toda a tecnologia voltava ao normal. Hoje a pesquisa continua e ninguém sabe o fim que levará a humanidade. Bem, nós apenas esperamos que Chewbacca suba a bordo. Esferas de Klerksdorp. Nas últimas décadas, mineiros na África do Sul desenterraram várias esferas misteriosas de metal durante o trabalho. E dizemos misteriosa porque a origem dela ainda faz com que surjam muitas perguntas. Todas as esferas têm aproximadamente 1 centímetro de diâmetro e, em algumas delas, têm gravadas 3 riscos paralelos ao longo da linha meridional. As descobertas misteriosas podem ser condicionalmente divididas em 2 tipos. A primeira consiste em um metal sólido azulado com manchas de cor branca, as outras com uma camada exterior e preenchido com substância esponjosa de cor branca. Você provavelmente pensou que essas esferas foram feitas por povos antigos, para, por exemplo, brincar com elas em seus jogos primitivos. Mas alguns cientistas dizem que a idade da descoberta chega a 3 bilhões de anos, o que significa que nenhum ancestral humano poderia ter feito essas esferas de forma alguma, simplesmente porque antes da existência do homem na Terra, havia apenas as primeiras bactérias, e elas não são particularmente boas em fazer coisas. Então, isso talvez signifique que as bolas misteriosas foram deixadas aqui por uma civilização extraterrestre? No entanto, representantes céticos da ciência acreditam que elas tenham aparecido naturalmente, como resultado de processos longos e complexos dentro do planeta. Mas quem sabe, talvez eles estão escondendo algo de nós? Templários malteses.
Templários. Não estamos falando exatamente sobre os Templários, embora essa famosa ordem de cavaleiros também esteja coberto de segredos, talvez mais do que qualquer outra. É sobre os antigos habitantes da ilha de Malta, que, antes do advento do cristianismo, construíram em pequenos pedaços de terra incríveis templos, túmulos e outros locais para o culto. Mais de um milênio, os templários malteses ergueram na ilha mais de 30 complexos de templos de pedra. Isso mesmo, 30! E isso tudo está em um território de apenas 316 quilômetros quadrados. A antiga cultura de Malta se desenvolveu em um completo isolamento do resto do mundo. Nesses complexos de templos, foram encontradas centenas de estátuas e objetos rituais, cujo propósito é difícil de explicar aos cientistas. Mas o mais surpreendente não é que nessa pequena ilha tenha se desenvolvido sua própria cultura única, que aparentemente estava muito à frente de seu tempo. A grande questão é que em um belo dia, os templários malteses desapareceram por completo. Eles não foram destruídos por invasão, doença, fome ou algo parecido. Por volta de 2900 a.C., os templários simplesmente desapareceram da ilha. Hoje não há documentos escritos que possam esclarecer esse mistério. A análise isotópica dos restos humanos mostrou que pessoas desta cultura consumiam principalmente carne e vegetais, e isso também é bastante estranho para os habitantes da ilha, em torno da qual há uma grande quantidade de peixes. Círculo místico. Dê uma olhada mais de perto nesta misteriosa escultura, localizada em uma floresta densa. A imagem que você está vendo agora na tela causou muita polêmica na internet, porque mostra claramente uma estrutura de origem extraterrestre. O objeto, com uma forma geometricamente perfeita, lembra uma flor misteriosa, que tem cabeças. Sim, cabeças, que mais se parecem com trajes espaciais de um alienígena. De acordo com alguns internautas, esse objeto, na verdade, nada mais é do que um portal em uma dimensão paralela. Mas pare tudo! Não precisa correr para pesquisar no Google. Já fizemos isso por você e encontramos a resposta para todas as teorias estranhas. Na foto, é visto apenas uma escultura de um talentoso artista chamado William Harling, e ele a chamou de Geração. Hoje, a obra está em um parque de arte contemporânea perto da aldeia inglesa de Church e não tem nada a ver com alienígenas. Ou talvez o escultor não quis nos contar alguma coisa. E isso é tudo por hoje, pessoal. Até logo!